Eu quero falar hoje sobre as características de um cristão verdadeiro. Porque nesses últimos dias as redes sociais estão cheias de pessoas citando um camarada que alguns chamam ele de pastor, né? O pastor dos palavrões. Em primeiro lugar, todos nós cometemos erros. Falamos algumas coisas que não deveríamos falar. Infelizmente falamos. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia fala da prática, né? A Bíblia deixa várias situações meia complicada? Não. Porque Jesus fala: como podeis falar coisas boas sendo mal? Porque do que fala a boca está cheio o coração. Mas existe outra situação que o próprio Jesus também fala: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, só consiste em mandamentos que aprenderam de homens. Então tudo isso Jesus fala, né? Mas aí nós que temos discernimento para discernir tanto o bem quanto o mal, eu sempre falo: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. E Mateus 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Repito para que não erre novamente que eu errei. Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que eu quero dizer aqui é que não adianta você dizer que você é alguma coisa, que você sabe tudo, que você sabe a Bíblia de cor. Eu sei que eu sei alguns versículos da Bíblia, sei citar algumas coisas, mas tudo eu não sei. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em primeiro lugar, você precisa entender que todos nós cometemos pecado. A nossa mente é pecaminosa, a nossa mente quer vingança, a nossa mente quer o eu. Então todos nós cometemos erros. É tanto que o próprio Jesus lá em João capítulo 8, verso 7, ele diz: quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Lá em Isaías 64, 66, o verso 4, ele diz que as nossas justiças é como trapo de imundícia diante de Deus. Mas essas coisas são coisas que os hipócritas, os que não temem Deus, usa para justificar o pecado. Mas eu repito, todos nós cometemos erros, mas você precisa entender aquela pessoa que vive na prática do pecado. A verdade é que o pecado na vida de um cristão verdadeiro tem que ser um acidente. É tanto que João, primeira carta de João, ele fala lá no capítulo 2, essas palavras eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado Jesus o Cristo. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que a pessoa é conhecida pelos frutos. Quando Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala: cautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aí ele fala: pelos seus frutos conhecereis. Então você vai conhecer a pessoa pelos frutos dela. Mas o que a Bíblia diz sobre um cristão? Eu não vou falar crente, porque crente crê naquilo que ele não viu. E cristão procura imitar Cristo. Lá em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9,
A Bíblia diz que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus, exclusivo. Quando eu vejo essa palavra exclusivo, eu lembro dessa emissora que alguns chamam de lixo, né? E antes, um tempo atrás, quando algum ator ia para outra rede de televisão, eles colocavam exclusivo dessa determinada televisão, exclusivo. E o que eu quero dizer é que o crente, o cristão verdadeiro, ele não vive mais para ele vive para Cristo. Nós somos pessoas exclusivas, nós precisamos adorar o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus, o Cristo. Nós precisamos tentar viver da forma que Cristo viveu. Nós cometemos erros, mas nós precisamos ser uma nação santa, nós precisamos ser pessoas justas. E na mesma carta de Pedro, no capítulo 4, no verso 15, o apóstolo Pedro ele fala, olha, você não deve sofrer por você ser um assassino ou ladrão, ou pessoa que entra na vida alheia. Você deve sofrer por amor de Cristo. Então, as pessoas ficam dizendo aí que a igreja está indo por um caminho que vai haver uma perseguição nos evangélicos. Mentira. O Brasil não tem perseguição a crente nenhuma. Esses homens que estão dizendo isso são pastores falsos, são hipócritas, são mercenários, são pessoas que são vendidas por dinheiro, onde a Bíblia não aprova esses caras. Então a Bíblia diz que se eu ser perseguido, eu não tenho que ser perseguido para mim por causa de eu ser um mal pagador, um cara que intromete na vida dos outros. Eu tenho que ser perseguido por fazer justiça. Se você olhar as bem-aventuranças, Jesus fala, bem-aventurados que sofrem por causa do meu nome. Então você precisa entender alguma coisa. O Brasil não tem perseguição religiosa. O Brasil vive uma situação onde que eu falo sem medo nenhum de errar. O que o Brasil está vivendo é aquilo que o apóstolo Paulo fala lá nas cartas aos Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 11, verso 17. O apóstolo Paulo fala, eu não vos louvo porque as vossas reuniões fazem mais mal do que bem. E eu falo com toda a convicção, sem nenhum medo de estar cometendo erro. Uma boa parte das igrejas evangélicas fazem mais mal do que bem. Porque tudo o que está escrito nas escrituras vai cumprir. Às vezes as pessoas falam, o evangelho está crescendo no Brasil. Mentira, não tem evangelho crescendo no Brasil. Está crescendo no Brasil pessoas religiosas, pessoas que seguem líderes falsos. Você quer saber se o Brasil está convertendo mesmo? Por que o consumo de droga não para? O consumo de bebida alcoólica não para? As prisões estão sempre crescendo. Porque o cristão mesmo que parece com Cristo, a vida dele é mudada. Eu já cheirei cocaína, bebi, fumei maconha, mas desde que eu encontrei Cristo eu nunca mais mexi com isso. Então não adianta, eu tenho que falar por mim. Crente verdadeiro, cristão de verdade, ele só pode ser perseguido por fazer justiça, não por fazer injustiça. Mas eu declarando algumas coisas que eu digo para você, o Senhor Jesus morreu na cruz para salvar eu e você. O sacrifício de Cristo, ele continua até que o Senhor Jesus volte. O que eu digo para você, não importa que esses falsos profetas amam o dinheiro, quando o apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 e 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz o amor ao dinheiro. Eu não entendo como é que as pessoas ainda dão crédito a alguns líderes falsos, porque o que mais Jesus condenou, se você olhar as escrituras, a Bíblia só fala que 2 homens foram condenados, foi o rico
E Judas Iscariotes ele era ladrão, ele roubava as ofertas que ele carregava, ele era o tesoureiro. Na época dos discípulos de Cristo, ele era um dos 12, ele carregava as ofertas e ele tirava as ofertas. Você vai encontrar isso lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 6, quando ele questiona que aquela mulher derramou um perfume caro sobre a cabeça de Jesus, e ele diz que aquele dinheiro servia para ajudar os pobres, mas a Bíblia diz que ele estava dizendo aquilo não porque ele tinha amor pelos pobres, ele roubava o dinheiro das ofertas. E a Bíblia diz que Judas foi condenado, e a Bíblia diz que o rico também foi condenado, que se encontra lá em Lucas capítulo 16, onde conta a parábola de Lázaro, o rico, que estava na chama. Então eu não entendo porque as pessoas estão em igreja querendo tanto pregar riquezas aqui na terra. É claro que você ser abençoado é bom, você ter um carro bom para você andar é bom, você ter um dinheirinho para você viajar, pagar suas contas, cumprir com seus compromissos, mas isso você vai conseguir com o seu suor, trabalhando. Mas voltando ao assunto, você precisa conhecer as Escrituras, porque essas coisas teriam que acontecer. Tudo isso é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Quando Jesus fala, haverá falsos profetas que fará tão grandes sinais e prodígios, que se possível enganaria teus escolhidos. Mateus 24, Jesus preveu tudo o que está acontecendo, e eu digo para você, Jesus pode salvar você, Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados, é o advogado justo, mas a verdade é essa, não adianta você dizer que você é um seguidor de Cristo, a realidade nós temos que ser escravos de Cristo. A minha vida, as decisões na minha vida não são minhas, quem decide a minha vida é Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo fala isso com toda convicção lá em Gálatas 2, ele fala, já não sou eu quem mais vive, mas Cristo vive em mim. Então não adianta você dizer que você é um cristão se você continua fazendo as suas vontades, você está enganando a si mesmo. Gálatas 6, verso 13, o apóstolo Paulo fala, se você disser alguma coisa não sendo nada, você está enganando você mesmo. E não adianta, o que tem que aprovar eu é as Escrituras. Pedro fala que nós somos nação eleita, mas povo exclusivo de Deus. E eu repito aqui, eu não tenho que ser odiado, não tenho que ser perseguido, eu não tenho que ser preso por eu fazer injustiça. Eu tenho que acontecer isso por causa da palavra de Deus, por eu ser justo, porque eu não devo entrar em negócio errado, como diz 1 Pedro capítulo 4, verso 15 e 16, e o capítulo 2, ele fala que nós somos nação escolhida, povo exclusivo de Deus. Então eu finalizo aqui, tomara a Deus que a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, seja perseguida mesmo por justiça, por fazer o que é certo, que só assim o evangelho será pregado. Mas eu digo para você, Jesus está pronto para perdoar os seus pecados. Jesus, com aquele sacrifício na cruz, ele quer levar você de volta para o jardim do Éden, onde Adão foi expulso. Por causa dele todos nós estamos fora, mas com a morte dele na cruz, ele abriu o caminho para que nós vamos morar na cidade santa, Nova Jerusalém, onde é a verdadeira vida. Porque isso aqui não é vida, porque aqui nós não estamos vivendo, nós estamos morrendo. Eu, 50, já passei dos 50 e a fisionomia já não é a mesma, né? Daqui 20 anos, se eu não ir embora, eu vou estar muito mais murcho, vou estar um velho, né? Quer dizer, eu já estou um velho, 50 anos. Mas a verdadeira vida está em Cristo. Então você não se escandaliza com esses lobos devoradores, porque cada árvore conhece pelos seus frutos. Então você precisa entender o que é cometer um pecado, o que é um acidente e o que é prática. E aí você vai entender
que quem é de fato homens de Deus, se é que existe homens de Deus no Brasil, que esses que estão aí se intitulando que é voz profética, isso é mentira. A Bíblia precisa provar eu. Essa é a verdade.